seguir aqui com o Jornal Gente e a gente vai falar sobre saúde feminina, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher e me dá aqui a oportunidade de colocar em pauta, eu tenho certeza, um assunto que interessa a você mulher e a você homem também. E hoje estamos aqui todos integrados no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social e nós vamos falar sobre envelhecimento com qualidade e sobre planejamento do envelhecimento. Que coisa esquisita isso, né? Se a gente pudesse, a gente queria era postergar o envelhecimento, mas isso não é possível. Por isso que eu dou aqui as minhas boas-vindas à doutora Fernanda Catena, médica ortopedista, especialista em longevidade, responsável pela bichinho do ranram, área da longevidade da Rede D'Or. Doutora Fernanda, bom dia, muito obrigada, por falar conosco. Olá, bom dia, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada aí por abrir esse espaço para falar de um tema tão importante e num sábado de manhã, né, que a gente começa a pensar um pouco mais leve, sem a rotina do dia a dia. É um tema muito legal de falar, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, até porque as mulheres vivem mais do que os homens, né, doutora Fernanda? Essa vantagem, nesse momento aqui, eu acho que a gente tem, é por isso até que o Brasil tem mais mulheres do que homens, porque as mulheres chegam mais longe. Tem ali, dependendo do país, uma diferença de 2, 3 anos em relação à faixa etária média do sexo masculino. É por isso também que essa questão de planejamento do envelhecimento é tão atual. Como é que se planeja envelhecer, doutora Fernanda? É engraçado você falar isso, né? Nós adoramos nos planejar. Se eu te falasse assim, Thaís, vamos fazer uma viagem comigo? Você ia falar, tá, calma, para onde a gente vai? É frio, é calor, para eu planejar minha mala, quanto dinheiro eu tenho que levar, que lugares a gente vai conhecer. E a gente faz isso naturalmente com tudo na nossa vida, né? Então, a gente imagina como vai ser o lugar, a gente se planeja. A gente quer mudar de casa, a gente imagina como seria uma casa gostosa de morar e se planeja e busca aquela casa. Só que quando a gente pensa na nossa vida, no nosso envelhecimento, que, como você falou, de postergar o envelhecimento, é impossível, porque a gente começa a envelhecer, na verdade, no momento que a gente nasce, né? Então, nós hoje vivemos o dobro do que a gente vivia 100 anos atrás. Só que essa segunda metade da vida, muitas vezes, apesar de a gente estar indo mais longe, a gente não está necessariamente vivendo bem. E esse planejamento de como vai ser essa segunda parte da vida, como vai ser a terceira parte da vida, né? Ali a partir dos 70 anos, onde as coisas já começam a ser um pouco mais difíceis, isso precisa vir desde o comecinho, talvez de quando a gente seja criança, até, né, jovem, enfim, com mais capacidade mesmo de fazer uma construção ideal do nosso corpo, para ser compatível com essa viagem longa e tão bonita que vai ser a nossa vida. Então, o planejamento do envelhecimento poderia começar na infância. Eu tenho um filho de 6 anos e eu falo com ele sempre disso. Eu tenho uma avó de 94 anos que ele visita comigo e ela, infelizmente, não planejou o envelhecimento dela, como tantas mulheres não planejaram o envelhecimento, não tinham essa informação. E apesar de nós vivermos mais, nós vivemos muito mal. A última década de vida, tanto dos homens quanto das mulheres, tem uma fase de dependência muito grande. Tá? No Brasil, os últimos 10 anos geralmente são anos de dependência, são anos de incapacidade. Então, olha que chato, né? A gente sabe que a gente vai viver mais, mas como a gente vai chegar lá e qual vai ser o caminho até lá, né? Eu tenho pacientes de mulheres de 40, 50 anos que já não vivem de acordo com o que elas pensavam em viver, imaginavam como seria a vida adulta delas, né? Então, planejar é essencial, independente se é uma criança ou uma pessoa mais velha, nunca é tarde demais para a gente começar a planejar essa nossa viagem. Então, vamos partir do princípio aqui, doutora Fernanda, que a gente está falando para pessoas de todas as idades, mas majoritariamente adultas. Eu acho que o nosso ouvinte, Sim, a nossa sim. ouvinte aqui está pensando, ixi, não me planejei. Como é que se começa isso já do momento em que a vida está correndo? Então, vou pegar o gancho da reportagem anterior do táxi, né? Hum. Quando você entra no táxi, você tem que saber qual vai ser o seu destino, mas também aonde você está nesse momento. Então, isso é muito importante. Muitas pessoas não sabem nenhum dos dois pontos desse trajeto, né? Qual vai ser o destino, então aonde a gente quer chegar, qual é a função que a gente quer ter naquele momento e aonde a gente está agora.
né? E isso é muito importante, muito fácil da gente diagnosticar hoje em dia. A gente tem ferramentas que nos dão características de função. Então, você está conseguindo, você tem força de membros inferiores, você tem equilíbrio, você tem uma pressão arterial adequada, você tem uma capacidade cardiorrespiratória adequada. Então, esse é o seu ponto de entrada do táxi para fazer essa partida, tá? E por isso a gente tem desenvolvido um tipo de um check-up de longevidade, onde a gente consegue determinar onde é o seu ponto de início. E a partir daí a gente consegue falar qual vai ser o planejamento, porque eu sei qual vai ser o final. Eu sei o que eu gostaria que você fizesse. Então, isso é uma função minha de pensar qual é a função e sua, né? Você, por exemplo, Thaís, o que você quer fazer quando você tiver 80, 90 anos? Você pensa, já pensou nisso? Quer fazer uma viagem, quer poder ficar com os netos, né? O que te inspira? E a partir disso a gente consegue falar, bom, então para você poder ter essa função de viajar, de brincar, de subir, descer escadas, carregar suas compras, para você ter essa função, a gente precisa corrigir esses parâmetros hoje. E a gente vai criando estratégias ao longo do tempo para que você construa essa função. Uma das coisas importantes que a gente precisa pensar é que longevidade não é só uma questão hormonal ou de biohacking, né, que é uma coisa bem assim atual que as pessoas falam. O que sustenta mesmo a gente, o nosso grande alicerce, é o nosso sistema musculoesquelético. O que é isso? É o nosso músculo, os nossos ossos, nossas articulações, nossos tendões. Então, eu como ortopedista, eu por 15 anos passei assim o meu dia a dia enxergando as consequências de um envelhecimento mal planejado. A maioria das pessoas que passa dos 50, 60 anos já começa a ter problemas de mobilidade, problemas de dor, por conta de um sistema musculoesquelético que não está adequado. Então eu falava, puxa, cheguei tarde. Ou, puxa, o que eu posso fazer para daqui para frente não só melhorar pontualmente essa dor, mas corrigir essa função e mudar a rota dessa pessoa, para melhorar a função dela para a vida inteira. Foi aí que eu comecei a integrar outras coisas dentro da minha prática para tentar criar essas linhas de pensamento, sabe? Então, o sistema músculo-esquelético, esses nossos músculos, ossos, são muito mais do que só o que mexe a gente, mas sim é o que vai levar a gente para um envelhecimento mais saudável. Por que, doutora Fernanda Catena, os casos de osteoporose são mais frequentes em mulheres do que em homens? E como é que a gente evita isso? Sim, esse é o meu grande motivo de me focar bastante na longevidade feminina. Nós temos um duplo envelhecimento, tá, Thaís? Todos nós envelhecemos, todos os seres vivos envelhecem pelos mesmos motivos celulares, tá bom? Então, a gente envelhece a pele, os ossos, os corpos, os músculos, porque nossas células deixam de produzir boas funções, boas proteínas. Só que a mulher, ela passa 30 anos da vida dela recebendo um ótimo estímulo que é o estrogênio. É um estímulo que faz a célula funcionar melhor, produzir um colágeno de melhor qualidade, produzir ossos, produzir músculo, produzir pele, produzir tudo. E aí, um belo dia, em pouco tempo, nós perdemos esse grande estímulo. Então, na fase da perimenopausa e menopausa, a célula tem acelera o seu envelhecimento, tá? E nessa fase de perimenopausa, a gente tem a maior perda de massa óssea que a gente vai ter durante a nossa vida. Então, esse é um grande problema, um grande problema. E é uma doença, se a gente pensar, que pode ser prevenida. Hoje, para você ter uma ideia da importância da osteoporose, assim, existe uma estimativa que metade das mulheres após os 60 anos vão ter pelo menos uma fratura por queda. E às vezes essa fratura, se for uma fratura importante, como a de fêmur, né, fratura de quadril, ela tem uma alta taxa de mortalidade. No primeiro ano, em torno de 20% das mulheres, 20 a 30%, podem falecer por conta dessa fratura. Então, é uma doença perigosa a osteoporose. E ela pode ser prevenida, tá? Então, como eu falei, claro, a queda hormonal é um grande problema, e a gente pode, claro, entender que a terapia hormonal pode ajudar a massa óssea. A mulher não pode, não são todas as mulheres que podem receber terapia hormonal, então a gente tem que pensar, bom, tem que ter um outro estímulo, né? E o grande estímulo é o exercício físico, que vai contrabalancear esse duplo envelhecimento que a mulher tem,
Tá? Então, nós, nessa nossa fase, né, entre 40 e 50 anos, até 60, eu brinco que é, assim, é o período de ouro da mulher, porque é um período que a gente perde muito massa óssea e massa muscular, mas também é um período que a gente ainda consegue reter e consegue construir mais estrutura para seguir depois na nossa vida. Então, vamos pensar nessa osteoporose como uma doença que a gente tem que eliminar, ou pelo menos diminuir muito a incidência nos próximos anos. Doutora Fernanda, onde que as mulheres mais erram na sua trajetória, que isso tem consequências ruins ali na terceira fase da vida, né? A gente está falando de longevidade e de chegar aos 70, aos 80 com qualidade de vida, claro, com restrições também, cada idade tem a sua característica, não é? Mas onde que a gente erra mais, que aí quando chega lá fala, ixi, se eu tivesse feito diferente, eu poderia estar melhor do que eu estou hoje? Eu acho que essa fase que eu falei, a década de ouro, entre os 40, 45, 50, 55 anos, é uma fase muito importante e de muito erro. Por quê? Existe uma teoria de que a gente tenta pensar como a gente fez até agora, né? Então, assim, se eu fiz até agora um jeito, é assim que ele vai ser, né? Que ele vai dar certo dessa forma. Então a gente pensa, poxa, eu vim até aqui me alimentando dessa forma, fazendo esse exercício físico, tá tudo bem, meu corpo tá bom, então daqui para frente eu vou manter. Só que o nosso corpo muda muito nessa fase. E muitas mulheres não adaptam a nutrição, a alimentação, o sono adequadamente para esse período de perda. Então, eu vejo que o maior erro realmente é não adaptar o nosso estilo de vida para essa fase tão importante da mulher. Um outro problema que hoje acontece é que nós temos filhos mais tarde, tá? Então, eu mesma tive o meu filho aos 36 anos. E nós passamos, depois da gestação, da lactação, a gente perde massa óssea e massa muscular, principalmente massa óssea, de uma forma que teoricamente seria transitória, se a gente tivesse 20 anos, né? Mas a gente tem 40. Então a gente não consegue necessariamente recuperar toda a nossa massa óssea, massa muscular depois de uma gravidez, quando ela é mais tardia. E aí já emenda numa perimenopausa. Então, o que eu mais vejo hoje são mulheres nessa faixa etária, que é a que eu me encontro também, onde a gente não fez uma readequação e uma mudança mesmo estrutural de treino, de exercício, para recuperar o que a gente perdeu numa gestação, numa amamentação, e para nos preparar para essa perda grande da perimenopausa. Agora, como você falou, a gente está falando aqui com pessoas que já passaram por essa fase, e no meu consultório eu passo por isso também, né? Muitas pessoas já passaram dos 60 anos e falam, então perdi o trem, né? Não dá Não mais perdi para o fazer. bonde. Claro que dá. Exatamente. A gente consegue, tá? A gente consegue. Então, existem trabalhos que mostram que pessoas de 80 anos têm ganho de massa óssea e massa muscular numa proporção muito semelhante a uma pessoa de 40, tá? Então, claro, ela não vai ganhar a mesma força, mas proporcionalmente ela vai ganhar 10, 15% de força, ela vai ganhar 10, 15% de massa óssea e às vezes até com reversão do quadro de osteoporose. Tá? Então, existem trabalhos lindos que mostram melhora de postura. Então, quando a mulher ela vai ficando osteoporótica, as vértebras vão ficando muito frágeis e vão tendo pequenas fraturinhas. A pessoa às vezes nem sente, mas vai dando aquela postura encurvada, né? Aquela velhinha que vai caindo assim o tórax e vai ficando com uma cifose. Essas são as vértebras que estão fraturando. E assim a pessoa vai perdendo altura. Então, existem alguns trabalhos mostrando que fortalecimento, assim, com alta carga, exercícios adequados, claro, né, com toda a supervisão possível, mas de alta carga, conseguem fazer ganho de altura, até, dessas pessoas, que são mulheres idosas de 70 e 80 anos, tá? Então, sempre é possível a gente ganhar, claro, né? Mas eu acho que na fase de perimenopausa, antes de um declínio mesmo expressivo de estrogênio e de massa óssea, a gente precisa ter mais ação. Doutora Fernanda Catena, médica ortopedista, responsável pela área de longevidade da Rede D'Or, está aqui ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Doutora Fernanda, como os homens da família podem ajudar as mulheres
nessa travessia? Eu acho que o mais importante é dando apoio, porque nós somos responsáveis por carregar muitos pratos ao longo da nossa vida, né? Então a gente tem nessa fase, nós temos nossos filhos, nós temos nossos pais, nós temos nosso trabalho, nós fazemos muitas vezes a gestão da casa, funcionária, enfim, compras. E o que eu vejo que muitas mulheres, elas se privam do exercício físico, porque elas entendem que elas têm outras funções muito mais importantes e não conseguem ter a disponibilidade de tempo porque elas precisam fazer essas outras coisas. Elas precisam trabalhar, elas precisam cuidar da lição de casa dos filhos, elas precisam levar os filhos nos esportes, na escola e fazer as compras de casa. Então, assim, eu tenho a sorte de ter um marido que me ajuda, né, assim, a ter a divisão dessas outras tarefas para que eu possa fazer atividade física como ele faz todos os dias. Então, é muito importante que o homem entenda essa importância de divisão de tarefas para que a mulher tenha esse tempo dedicado a uma coisa muito importante que vai sustentar ela fazer todas as tarefas que ela precisa fazer, né? Se a mulher tem um sistema frágil, se ela tem dor, se ela não consegue ter capacidade física de fazer as coisas que ela precisa fazer, ela vai fazer tudo pior, né? Então, o homem, para ajudar a mulher, ele precisa, claro, ajudar em todas as coisas que ela precisa fazer. E entender que existe uma mudança estrutural na vida dela nessa fase. Então, ela vai passar por períodos de alteração de físico, de períodos de alteração de humor, de alteração de sono, e tem que haver uma compreensão e um companheirismo de que isso é uma fase transitória, biológica, e que muitas vezes até atrapalha o relacionamento se o homem não entende isso, né? Que é uma fase que a mulher precisa realmente de um apoio, de uma compreensão. Então, eu acho que o mais importante é carinho, é suporte, é entender o que está acontecendo nessa fase biológica mesmo da mulher e seguir nessa nova fase, que pode ser uma fase de muita mudança para o bem, né? Um reconhecimento de uma nova vida, mais maturidade. Isso pode ser uma coisa bem legal para o casal. Vou recortar essa entrevista e mandar para o meu marido, viu, doutora Fernanda? Instantaneamente. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando ali de uma gama muito ampla, não é? De possibilidades e às vezes até de dificuldades que as pessoas têm. Pensando em longevidade, o que mais ajuda a mulher a se planejar e a colocar esse tipo de atividade física na sua rotina? Existe alguma modalidade que funciona melhor? Olha, a gente tem 300 modalidades de exercício físico, né? O que é importante é a gente pensar que a gente precisa de estímulos diferentes, tá? Então, a gente precisa da força muscular, que pode ser conseguida através de musculação, através de pilates, através de treinos de suspensão, pesos livres, enfim, qualquer ação contra alguma resistência do músculo. Isso vai gerar um estímulo de fibras diferentes, de fibras rápidas, que são diferentes de uma fibra lenta, que é uma fibra da nossa resistência, que então é você fazer uma caminhada, uma corrida, natação, dança, bicicleta, enfim, outras modalidades que treinam essas fibras. Além disso, nós temos mais 3 estímulos que são importantes durante o envelhecimento, que é a mobilidade, então a nossa capacidade de mover articulações num arco de movimento, então aquela pessoa que não consegue agachar porque tem dor, uma falta de mobilidade, não é só alongamento, né? Essa mobilidade, essa capacidade de fazer movimentos amplos e sem limitações. Tem o equilíbrio, que é essencial na mulher, então a gente perde não só massa muscular, massa óssea, mas a gente perde capacidade neuromuscular no envelhecimento. Então, é aquela capacidade de a gente tropeçar numa pedra e se equilibrar e não cair. A capacidade de andar por um terreno irregular e conseguir se manter em pé. Tá? Então, isso é muito importante de treinar, porque, como eu falei, a maioria das mulheres após 60 anos cai e tem alguma consequência sobre isso. E o terceiro pilar é a agilidade ou explosão. Tá? Então, são as fibras rápidas junto com equilíbrio que dão essa característica. E isso pode ser treinado também com treinos funcionais ou com esportes. Né? Um jogo de tênis
treina agilidade, treina força, porque você está fazendo muitas vezes um movimento contra a resistência, vai treinar a parte cardiovascular, resistência. Então, existem alguns exercícios que a gente consegue combinar muitas modalidades. Então, se a gente for pensar assim, qual o melhor exercício para o envelhecimento? Eu diria que o melhor, e não sou só eu, né? Recentemente, agora em 2025, saiu um trabalho sobre isso, que o exercício que mais leva à longevidade é a combinação de várias variedades de exercício, e não uma ou duas variedades, tá? Então, essa coisa do, escolhe só a musculação, é o que vai te salvar. Não é, porque a musculação está treinando um tipo de estímulo. Então, a gente precisa incluir vários estímulos, isso vai depender muito do que a pessoa gosta de fazer. Não adianta eu falar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de treinar musculação, de fazer yoga, de jogar beach tênis. Tem pacientes que gostam de fazer dança, que gostam de fazer pilates e gostam de fazer treino de suspensão. Enfim, a gente precisa achar o que você gosta e aí sim combinar com o que você precisa. Muito bom. Olha, queria agradecer a doutora Fernanda Catena, médica ortopedista responsável pela área de longevidade da Rede D'Or, colocando para a gente aqui de uma forma muito prática como é que dá para chegar melhor na fase de envelhecimento da mulher, colocando também aqui nessa pré-pauta para o Dia Internacional da Mulher, amanhã, dia 8 de março. Doutora Fernanda, obrigada, viu? Foi ótimo. Até uma próxima. Nossa, Thaís, muito obrigada. Estou à disposição para. E quem quiser acompanhar mais desse tema, eu falo bastante isso no meu Instagram, na doutora Fernanda Catena. Podem me seguir por ali, que é um tema que todas as mulheres precisam saber. A gente precisa criar uma comunidade de mulheres ativas e fortes para a gente envelhecer bem, né, Thaís? É isso aí. Obrigada, doutora Fernanda. Bom fim de semana, hein? Obrigada, até mais. Até mais. Agora 9h58, aqui na Rádio Bandeirantes. Golaço do Brasil! Histórias das Copas. Oferecimento Bete-Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bete-Esporte. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Hidro. Tem mudança? Sim. Hidro. Mudando o jogo do alumínio. Lubrificantes Móbil. Tecnologia para o seu motor durar mais. Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. E Cimento Votoran. Seca rápido, é resistente, é bom demais. O gol mais rápido da história das Copas se deu na edição de 2002, disputada em Coreia do Sul e Japão e conquistada pelo Brasil. O jogador turco Hakan Şükür marcou aos 11 segundos de jogo um tento diante da Coreia do Sul na disputa de terceiro e quarto daquele Mundial. Agora 9h59, Jornal Gente deste sábado vai chegando ao fim. Eu agradeço muito, a você que esteve aqui conosco, acompanhou as reportagens, as nossas entrevistas. Espero que de alguma forma a gente tenha contribuído para o seu melhor entendimento do que está acontecendo agora, um momento tão conturbado, não é? Na política do Brasil e também do ponto de vista internacional, com a guerra que envolve Irã, Israel, Estados Unidos e que chega a tantos países também do Oriente Médio, e com essa participação final aqui da médica ortopedista Fernanda Catena, falando sobre envelhecimento com saúde também. Jornal